Olá! Contratar serviços parcelados é uma prática comum nos dias de hoje. O seguro do carro é um exemplo. Mas, diante da crise, milhões de brasileiros enfrentam dificuldades na hora de honrar os compromissos até a última parcela. O tema da dissertação de hoje levanta a discussão. Nestes casos, quem atrasa a prestação ainda tem direito de usar o serviço? A dissertação é fruto da pesquisa do mestre em Direito, Rodrigo Cunha. Adimplemento substancial, análise crítica de parâmetros para aplicação no direito brasileiro. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do grau de mestre em Direito. Orientador, professor Dr. Roberto Paulino de Albuquerque Júnior. A teoria do adimplemento substancial defende que se o consumidor pagou boa parte das prestações e teve problemas para quitar as últimas, não terá o bem tomado ou a prestação de serviço interrompida por esse atraso. Mesmo assim, vai ter que quitar o débito. E para debater o assunto, recebemos o mestre em Direito Constitucional e Sociedade, José Pedro Brito da Costa, e o mestre em Direito, Tiago Pádua. Sejam bem-vindos ao Academia, muito obrigada pela presença de vocês. Seja bem-vindo também, Rodrigo, muito obrigada por trazer a sua pesquisa aqui para a gente. Eu que agradeço pela Bom, oportunidade. vamos começar. É uma dissertação curiosa, né? Você fala sobre uma teoria, a teoria do adimplemento substancial. O que é essa teoria? Jordana, a teoria do adimplemento substancial, para a gente resumir tanto quanto possível, é uma ideia que ela permite que um contrato não seja extinto quando os pagamentos, quando as obrigações que estão envolvidas naquele contrato chegarem tão perto do que estava combinado, do que estava contratado, que não se justifique que o contrato seja todo desfeito com as eventuais consequências disso. A teoria, como eu disse, para resumir bastante, é essa. A grande questão que está envolvida nesse ponto, e até para responder um pouco a pergunta da abertura, é a seguinte: como identificar o que é tão perto? É um limiar muito tênue, né? É muito complicado a gente estabelecer de início um critério. Olha, vamos pensar só na questão financeira. Se 50% do contrato estiver pago, do valor daquele contrato estiver pago, se ele é de implemento substancial, se ele não é. Se 90% estiver pago, se o adimplemento substancial está configurado ou não. Na pesquisa que eu fiz, eu identifiquei em vários tribunais brasileiros que não existe nem de longe um critério pré-estabelecido para isso. Algumas decisões, como eu disse, consideram que 51% do pagamento pode ser adimplemento substancial e algumas outras consideram que 90%, 95% do pagamento não configuram adimplemento substancial. Então, o que eu procurei buscar aqui foi a identificação de algum caminho um pouco mais sólido, um pouco mais certo, para identificar a configuração dessa teoria. A ideia foi essa. Para isso, eu analisei alguns ordenamentos jurídicos de outros países em que essa teoria já é reconhecida com um pouco mais de força, porque aqui no Brasil não existe uma previsão na lei, uma previsão escrita da aplicação dessa teoria. Ela decorre da conjugação de alguns princípios, principalmente da boa-fé objetiva, que está no Código Civil, e da função social dos contratos, que também está no Código Civil de 2002. Esse código, ele facilitou a aplicação dessa teoria porque trouxe esses dois princípios. O código anterior, que era de 1916, não tinha essa previsão dos princípios que eu mencionei. Mas ainda assim, desde a década de 90, essa teoria já vem sendo aplicada no Brasil. A teoria do adimplemento substancial, ela não quer dizer que o contrato, que a dívida do contrato seja perdoada, de forma nenhuma. O que ela faz, o que ela propõe, é que o devedor possa, por uma maneira menos gravosa para ele, menos prejudicial para ele, cumprir com sua obrigação. Por exemplo, o devedor não pode agir de má-fé, no seguinte sentido: eu, estudante de Direito, tive contato com a teoria do adimplemento substancial e penso, olha, essa teoria me protege, ela não deixa que tomem o meu bem. Então, eu, de propósito, deixo de pagar, pensando em me valer dessa ideia, para lá no futuro eu sair sem ser responsabilizado.
Rodrigo, a questão da boa-fé, então, é um dos pontos que é levado em consideração. É um dos pontos que precisa ser levado em consideração. A gente não tem como aplicar a teoria do adimplemento substancial desconsiderando a boa-fé. E onde a gente pode, em que aspecto a gente pode observar essa boa-fé? É na conduta dos contratantes. É na tentativa, por exemplo, de o devedor pagar aquele débito de alguma outra forma, de procurar o credor e falar, olha, eu estou numa dificuldade momentânea, você tem como me conceder um parcelamento, um prazo um pouco maior? A teoria não extingue a dívida. Ela remete para um meio diferente de pagamento, mas sem jamais extinguir a dívida. Ok. Vamos, então, à participação dos nossos debatedores, por favor. Olá, doutor Rodrigo, é um prazer, Jordana. A teoria do adimplemento substancial talvez seja um dos elementos do direito das obrigações que nós temos mais problema hoje. Talvez por uma questão de incompreensão, até mesmo seus aspectos, seus fundamentos, seus propósitos. E dentro dessa perspectiva, recentemente o STJ decidiu que essa teoria não pode ser aplicada às alienações fiduciárias. E eu gostaria de perguntar ao doutor Rodrigo em que medida isso seria possível, se essa decisão é adequada, uma pergunta difícil e problemática para se responder, né? Bastante delicadeza nesse momento. 2, eles partindo da premissa de que não há resolução da relação contratual quando você pede a busca e apreensão do carro. Para a gente contextualizar, qual era o problema em si? Uma pessoa tinha uma dívida de alienação fiduciária sobre um veículo e já tinha sido adimplido 93% de todo o contrato. E o credor ajuizou uma demanda de busca e apreensão requerendo o restante do crédito e o juiz, de primeira instância, mandou converter a busca e apreensão em uma demanda de execução, ou seja, preservou o direito de crédito, mas remodulou as perspectivas de cobrança, tirando do credor possibilidades que ele teria de medidas constritivas. E, dentro da ementa do acordo, está bem explícito, se não me engano, no item 4, a STJ deixou bem explícito no seguinte sentido, olha, a busca e apreensão, ela não é uma forma de resolver a relação contratual, mas apenas de pedir o seu cumprimento. E aqui nós temos um problema muito específico dentro da teoria do adimplemento substancial, que é, ele apenas impede a resolução da relação contratual ou eu posso aplicar a ele medidas menos gravosas ao devedor, porque isso, dentro do direito das obrigações, vai partir de um equilíbrio bastante complexo, na medida em que o devedor não é obrigado a receber uma prestação diferente do que foi combinado. Então, surge a pergunta fundante desse problema. A teoria do adimplemento substancial é uma violação do direito de crédito também ou não? Para responder objetivamente se a teoria viola o direito de crédito, não, ela não viola o direito de crédito. Uma das premissas da teoria do adimplemento substancial é que o crédito permanece intacto. A teoria do adimplemento substancial, ressalto, ela não é forma de extinção de crédito, de forma nenhuma, de modo algum. Ela remete, e aí a atitude do juiz de primeira instância me pareceu adequada nesse sentido. Ele converteu a ação de busca e apreensão em uma ação de execução, algo menos gravoso, porque não vai necessariamente privar o devedor daquele bem. Ele vai permitir que o devedor pague de alguma outra forma, com a expropriação, por exemplo, de um outro bem, de um bem menor, de um bem que tem a sua avaliação, por exemplo, suficiente para cobrir os 7% que faltava. Quanto à decisão do STJ em si, na pesquisa eu fiz uma rápida abordagem sobre patamares de adimplemento legalmente estabelecidos. Resumindo, se a lei, de alguma forma, aponta especificamente que para determinado tipo de contrato, de relação contratual, o adimplemento só pode se dar a partir de determinado patamar ou forma, isso tem que ser respeitado. Principalmente porque no Brasil nós não temos uma previsão legal da teoria do adimplemento substancial, ela é uma construção. E se o legislador, nesse aspecto, optou por estabelecer, no caso da alienação fiduciária, pelo decreto que rege a alienação fiduciária, que há o direito de busca e apreensão, eu entendo a medida que o STJ aplicou, muito embora acredito que essa discussão ainda não está finalizada. Alguns outros aspectos não foram abordados pelo STJ nesse ponto da teoria do adimplemento substancial. Eu acho que ela sim se compatibiliza com a alienação fiduciária, com algumas ressalvas. Ok, Rodrigo. Obrigada pelas suas explicações. Eu peço licença a você e aos debatedores para fazer um breve intervalo. E você não saia daí porque a gente volta rapidinho.
O Academia está de volta e hoje falando sobre adimplemento substancial. A gente continua o nosso bate-papo agora com o Tiago, por favor. Bom, obrigado pelo convite, Rodrigo, Jordana, Zé Pedro. O tema é convidativo, extremamente complexo do ponto de vista jurídico e primeiro eu tenho que elogiar o seu trabalho. Trabalho com a pesquisa minuciosa desde as fontes do direito, quando a gente encontra a citação do professor Clóvis do Couto Silva, Obrigação como Processo, e todos os demais pesquisadores que se debruçaram sobre isso até o momento em que você analisa os julgados dos nossos tribunais. Eu gostaria mais de colocar uma inquietação, e convido você a fazer isso comigo e com todos, sobre um problema essencial. Se a gente volta na temática dos contratos, a gente poderia voltar até Shakespeare para falar do mercador de Veneza e a exigência de uma libra de carne num contrato, né? Até onde eu posso ir e até onde eu posso exigir. A gente verifica que é um problema de teoria do direito e, basicamente, se nós formos refletir de uma forma mais densificada, como você bem mencionou, nós não temos a previsão expressa no nosso ordenamento jurídico. O Código Civil não traz isso especificamente. Então, essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Será que não é uma importação indevida, né, desde o ponto de vista de que nós podemos trabalhar com direito estrangeiro? Você até menciona a Inglaterra e a fonte de onde isso provém. Como é que a gente poderia filtrar isso para que isso chegasse de uma forma mais adequada? Direito é fruto de cultura. Algumas pessoas que gostam de estudar mais aprofundadamente essas importações dizem que a gente precisava olhar muito mais para os países que têm uma cultura parecida com a nossa, e uma cultura, não só a cultura jurídica, uma cultura da sociedade parecida com a nossa. Eu tive um pouco desse cuidado. A teoria de fato, que ela tem origem no direito anglo-saxão, que é um sistema de common law, que é diferente do nosso, mas ela foi analisada e também conta com previsão legal em alguns países de tradição de civil law, como nós. O mais recente, só para citar, durante a pesquisa, na verdade, a Argentina aprovou um novo Código Civil Comercial e, nesse código deles, incorporou algumas das previsões que a legislação estrangeira já trazia. E o fato dela ter incorporado não afasta um eventual problema de uma incorporação, não sei exatamente o termo para usar, mas uma incorporação mal feita, mal estudada. Eu tive muito cuidado disso antes de olhar a legislação estrangeira, muito embora no trabalho ela apareça primeiro, eu olhei na nossa legislação de onde nós poderíamos extrair isso sem qualquer ideia estrangeira, se seria o nosso sistema jurídico suficiente para isso. E eu concluí que sim. O Brasil tem um sistema jurídico que permite a construção de conceitos a partir de princípios. Isso é suficiente para a aplicação plena da teoria? Não, não é. Mas a legislação que existe também não é. A legislação desses outros países, a exemplo da Argentina, que eu mencionei, a Alemanha, por exemplo, que já tem isso já há algum tempo, não é suficiente. Todas elas acabam caindo nesse problema de como verificar a qualidade do adimplemento, para dizer se ele é substancial ou não. Especificamente quanto a isso, em algumas passagens da pesquisa, eu critiquei legislação estrangeira ou até princípios. Existem algumas entidades que eu chamei no trabalho de supranacionais, são organismos internacionais que têm alguns parâmetros que podem levar à aplicação do adimplemento substancial. Existe uma convenção, a Convenção de Viena, que nela talvez seja o instrumento jurídico, o instrumento normativo mais completo de aplicação dessa teoria. Mas ainda assim, ela não é totalmente aplicável, justamente porque ela se choca com alguns aspectos. Nós falamos há pouco da alienação fiduciária em garantia. No livro eu cito mais 2 exemplos, que é o da lei de falências, que estabelece um patamar mínimo para o adimplemento daquelas obrigações mais simples, vamos chamar assim, das quirografárias. O adimplemento substancial não pode se sobrepor a isso, a não ser que exista também uma previsão legal expressa. Então, existe sim essa necessidade de cuidado. Por favor, Zé Pedro. Refletindo sobre o que foi colocado aqui agora, o professor Tiago Pádua, realmente ele nos faz instigar a um nível mais alto. Eu gostaria de pensar com você uma questão fundante do seu trabalho, a ideia de obrigação como processo. Ela, a meu ver, pelo que eu pude compreender da sua dissertação, ela tem um papel elementar porque ela é condição de possibilidade da existência do adimplemento substancial.
na medida em que a obrigação ela se torna um complexo de atos para o cumprimento da prestação e não só uma relação dicotômica, onde as pessoas são, digamos assim, inimigas uma das outras, né? E dentro da perspectiva dos princípios jurídicos que você abarca no seu trabalho, dois são fundantes: função social e boa-fé objetiva. E aqui nós temos uma virada, digamos, uma virada epistemológica do direito, a partir do final do século XX, e temos uma questão fundamental que é a queda do individualismo jurídico. E eu gostaria de escutar qual o sentido de função social possível para que isso seja aplicado às teorias do adimplemento substancial, em que medida a função social corrobora para isso? Zé, o papel da função social dentro da teoria do adimplemento substancial, e não só dentro dela, na verdade, em torno dela, contribuindo para ela, a gente tem que primeiro ter uma ideia muito fixa. O contrato, hoje em dia, ele não pode ser visto, como você mesmo disse, como um instrumento que representa um antagonismo. É necessário, e aí a ideia de obrigação como processo é fundante para isso, como você mesmo disse, porque as partes do contrato, assim como hoje no processo civil, o novo Código traz esse dever de cooperação entre as partes, devem, sempre que possível, se ajudar para que o contrato tenha o seu fim esperado, que é o adimplemento, é o pagamento do lado de uma parte e a prestação pela outra. Se essa ideia é quebrada, se eu torno isso uma relação antagônica, eu vou acabar gerando um conflito. E a ideia não é essa, a ideia é justamente o contrário disso. Rodrigo, o adimplemento substancial, no final das contas, vai desagradar alguém. Alguém tinha um direito de crédito, esperava receber de uma forma e não vai receber dessa forma. Você disse que o adimplemento substancial remete a outras formas, a formas menos gravosas para o devedor. Ainda assim, a ideia de função social se conserva. Como eu disse, a função social é algo maior, não é algo que tem que agradar necessariamente as duas partes. A gente tem que pensar no sistema jurídico como um todo. O contrato existe para ser cumprido, pacta sunt servanda, a gente aprende isso nas primeiras cadeiras da faculdade. O fim esperado dele é o adimplemento. Então, se a teoria permite isso, ela está contribuindo para a função social do contrato. O fundamento da teoria, talvez seja um pouco contraditório dizer que o fundamento e o fim da teoria pode ser encontrado na função social dos contratos. Mas o fundamento dela se encontra. À medida que a gente tem essa necessidade que os contratos representem uma certa pacificação social, uma garantia, e, ao mesmo tempo, poder permitir que o contrato tenha o fim esperado é atender a função social. Ok. E para a gente finalizar o nosso debate, a participação do professor Tiago, por favor. Rodrigo, eu, refletindo de forma aprofundada sobre o seu trabalho, não pude deixar de pensar que o maior problema talvez seja a discricionariedade jurisdicional. E nós temos uma vasta quantidade de pensadores e acadêmicos debruçados sobre esse mesmo tema. Posso falar do professor Lênio Streck e a crítica hermenêutica do direito. E é exatamente essa pergunta, esse questionamento que eu faria a você. Porque se eu tenho uma vara num determinado local, uma comarca ou uma circunscrição judiciária, em que um magistrado X entende que 90% equivaleria a um adimplemento substancial. E na vara ao lado você tem um outro magistrado que pense de outra forma. Será que esse problema é controlável e, da sua perspectiva, a discricionariedade seria controlável de que forma? A partir do ponto de vista em que um juiz, um magistrado, terá que se debruçar sobre isso. E aí, o link que eu gostaria de fazer é, será que a teoria do direito, se a gente analisar a teoria do fato jurídico, e até faço uma referência, o professor Lênio escreveu, publicou um artigo agora recente, eu até comentava com o Zé Pedro, criticando a teoria do fato jurídico do Ponte de Miranda, a partir de perspectivas de sua construção. Mas será que a gente consegue controlar essa discricionariedade e de que forma? Para responder extremamente conciso, não, a gente não consegue controlar. Mas a gente talvez consiga reduzir o espaço de discricionariedade. A ideia do trabalho toda, o que me incomodava desde o começo nesse tema, era justamente o ponto que você levantou.
Um juiz decidia de uma forma, outro juiz decidia de outra. Mas eu percebi que a maioria das decisões, na verdade, se fosse para dar um chute, mais de 90% delas se preocupavam unicamente com o critério matemático. Pagou tantas parcelas de tanto. Essa passagenzinha, pagou tantas parcelas de tanto, é recorrente na jurisprudência. Mas eu entendo que faltava qualidade na análise, além dessa quantidade. Não que a quantidade seja desprezível. A gente dizer que 1% é de implemento substancial, a carga argumentativa é muito grande. Mas a ideia do trabalho foi justamente essa, trazer algumas balizas, e eu reconheço isso no trabalho. A parte onde eu abordo esses aspectos, eu abro dizendo, e eu lembro muito bem disso, talvez seja a única parte da dissertação inteira que eu sei decorada. É impossível prever absolutamente todos os critérios de conformação da teoria, de ocorrência da teoria. Mas é possível trazer alguns pontos de análise que ajudem o julgador a decidir, que torne a fundamentação dele na aplicação da teoria do adimplemento substancial o ponto de controle. Simplesmente aplicar sem fundamentar é um problema, a gente sabe disso dentro da teoria geral do direito. Mas com a carga argumentativa passando por vários pontos, se não me engano, no total eu elenquei mais de 10 pontos. Como eu já mencionei, alguns que devem estar presentes, alguns que não podem estar presentes e outros que são só de ajuda na análise da conduta das partes. Ok. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui na Academia. Eu que agradeço pela oportunidade. Parabéns pela pesquisa, pela publicação do livro também. Muito obrigado. E eu aproveito para perguntar se o seu livro serve de pesquisa não só para os operadores do direito, mas para a população em geral. Jordana, eu sempre tentei escrever da maneira mais simplificada possível para que fosse, para que qualquer pessoa pudesse entender. Lógico que na área do direito, é um trabalho acadêmico, a gente não tem como fugir disso, mas eu evito ao máximo. No livro vai ser encontrado o latim necessário e suficiente para que o livro seja publicado, para que a pesquisa seja completa. Mas eu acredito que sim, quem tiver interesse pelo tema pode buscar o livro para isso. Até porque não é uma teoria de conhecimento do senso comum, né? É importante que as pessoas saibam, né, que existem decisões nesse sentido e como os juízes estão decidindo também. Exatamente. A ideia da pesquisa foi trazer um pouco disso. Parabéns pela pesquisa. Muito obrigada pela presença. Obrigada também pela presença dos professores debatedores José Pedro e Tiago. Foi um enorme prazer. E o Academia chega ao fim, mas a íntegra do programa está disponível na internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou entre em contato com a nossa produção para enviar uma sugestão de tema. O e-mail é academia@stf.jus.br. Você segue agora com a nossa programação. Tchau!